fazer sua filha falar. Não para responder perguntas, não para cumprir exercícios, não porque alguém pediu, mas porque ela queria, porque estava feliz, porque se sentia segura. Adriano ficou ali por mais alguns segundos. Então a tábua do corredor rangeu sob seu pé. Lívia virou a cabeça. Os olhos encontraram os dele. Por um instante, o velho reflexo voltou. Aquela hesitação, aquela vontade de se fechar. Mas então aconteceu algo inesperado. Papai! Ela sorriu. Sorriu de verdade. E correu até ele. Adriano mal teve tempo de reagir antes de sentir os braços pequenos envolvendo sua cintura. Ficou imóvel. Porque fazia tanto tempo que a filha não o abraçava espontaneamente que ele quase tinha esquecido como era. Você chegou cedo. Cheguei. A voz dele saiu rouca. Lívia levantou o rosto. Eu estava contando a história da raposinha. Eu ouvi. Gostou? Adriano sentiu um nó subir pela garganta. Gostei muito. Lúcia observava a cena em silêncio, sem interromper, sem tomar espaço, como alguém que entendia exatamente quando ficar em segundo plano. Foi isso que chamou a atenção dele. Ela nunca tentava ser o centro, nunca tentava substituir ninguém. Criava espaço para que outras pessoas se encontrassem, até mesmo pai e filha. Eu vou terminar a cozinha, disse ela, levantando-se. Depois volto para limpar a lavanderia. E saiu discretamente da sala. Lívia voltou para o banquinho. Quer ouvir o final? Quero. Então Adriano sentou no chão. De terno. De gravata. Com o celular vibrando no bolso. E ouviu. Durante 20 minutos, a história inteira. Aquela foi a primeira vez em 2 anos que ele cancelou uma ligação de trabalho porque não queria perder o final de uma história infantil. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, Adriano encontrou Lúcia dobrando panos na área de serviço. Como você fez isso? Ela ergueu os olhos. Fiz o quê? Minha filha. Como conseguiu chegar até ela? Lúcia demorou alguns segundos para responder. Eu não tentei chegar até ela. Não. Não. Ela colocou uma toalha dobrada na pilha. Todo mundo estava tentando fazer ela voltar a ser quem era antes. Eu só conheci quem ela era agora. Adriano ficou em silêncio. Ela sentava comigo enquanto eu trabalhava. Às vezes falava uma palavra. Às vezes nenhuma. Então eu parei de fazer perguntas. E comecei a ouvir. Ouvir o quê? Lúcia sorriu. Tudo o que ela dizia sem falar. A resposta ficou com ele pelo resto da noite. Nos dias seguintes, Adriano começou a voltar mais cedo para casa. Primeiro 1 vez por semana, depois 2, depois 3. No início não sabia muito bem o que fazer. Sentava na sala, observava, escutava. Lívia e Lúcia inventavam histórias, construíam castelos de almofadas, transformavam caixas vazias em naves espaciais. E aos poucos, quase sem perceber, Adriano começou a participar, primeiro como espectador, depois como personagem. Até que numa tarde foi escalado para interpretar um dragão extremamente mal-humorado, que tinha medo de coelhos. Lívia riu tanto que caiu no tapete. Aquele som, aquela gargalhada. Parecia trazer vida de volta para cômodos que estavam adormecidos havia anos. A escola percebeu a mudança. A terapeuta percebeu a mudança. Até os funcionários da empresa perceberam. O senhor parece diferente, comentou sua assistente certa manhã. Diferente como? Ela sorriu. Mais feliz. Adriano não respondeu. Mas sabia que ela estava certa. Porque pela primeira vez desde a morte de Clara, ele não estava apenas sobrevivendo aos dias. Estava vivendo alguns deles. Numa noite de sexta-feira, enquanto organizava documentos no escritório de casa, encontrou um desenho sobre a mesa. Lívia devia tê-lo deixado ali. Era simples. 3 figuras de mãos dadas, uma menina, um homem alto e uma mulher de cabelos escuros. Acima delas, escrito com letras tortas, Minha família. Adriano ficou olhando o desenho por muito tempo. Então percebeu algo. A mulher não tinha asas. Não era Clara, era Lúcia. E pela primeira vez, isso não provocou culpa.
Porque não significava substituição. Significava gratidão. Significava reconhecer alguém que tinha ajudado a salvar uma criança quando ninguém mais sabia como. Na manhã seguinte, ele encontrou Lúcia regando as plantas da varanda. Lívia fez um desenho. Ah, fez. Você estava nele. Lúcia abaixou os olhos. Ela desenha as pessoas de quem gosta. Eu sei. Houve um silêncio breve. Obrigado. Ela sorriu. Pelo quê? Adriano olhou para o jardim, depois para dentro da casa, onde podia ouvir a filha cantarolar uma música enquanto brincava. Por devolver a voz dela. Lúcia ficou quieta. Então respondeu suavemente. Eu não devolvi nada. A voz dela sempre esteve lá. Ela só precisava de alguém que tivesse tempo para escutar. Lúcia sorriu. Então está combinado. Ela estendeu a mão. Lívia apertou com toda a solenidade do mundo. Combinado. Foi nesse momento que Adriano finalmente entrou na sala. As duas se viraram ao mesmo tempo. Lívia congelou por um instante. O velho hábito, a insegurança, o medo de estar sendo observada. Mas então ela viu o rosto do pai. E alguma coisa mudou. Papai! Correu até ele. Adriano se abaixou e a abraçou forte. Mais forte do que pretendia. Porque agora entendia algo que tinha levado 2 anos para enxergar. A filha dele nunca tinha deixado de precisar dele. Ela só precisava que ele estivesse ali. De verdade. Você chegou cedo, disse Lívia. Cheguei. Você ouviu a história? Adriano olhou para Lúcia por um segundo. Ela já estava recolhendo as últimas almofadas. Como se nada extraordinário tivesse acontecido. Como se tivesse apenas feito seu trabalho. Ouvi. E gostei muito. Lívia sorriu. Aquele sorriso. Aquele mesmo sorriso que Clara costumava provocar. E pela primeira vez em 2 anos, a lembrança da esposa não veio acompanhada apenas de dor. Veio acompanhada de gratidão. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, Adriano encontrou Lúcia terminando a cozinha. Ela enxugava a bancada quando percebeu a presença dele. Esqueci alguma coisa na sala? Não. Ela esperou. Então aconteceu alguma coisa? Adriano demorou para responder. Porque homens como ele sabiam negociar empresas. Sabiam conduzir reuniões. Sabiam assinar contratos milionários, mas pedir ajuda era outra história. Eu vi vocês hoje. Lúcia ficou quieta. Faz quanto tempo? Tempo de quê? Faz quanto tempo que você faz isso com ela? Lúcia pensou. Uns 4 meses. Adriano sentiu o impacto. 4 meses. 4 meses em que a filha vinha melhorando. 4 meses em que alguém estava reconstruindo pedaços dela. E ele nem sabia. Por que você nunca me contou? Lúcia deu de ombros. Porque não era sobre mim. Era sobre ela. E porque eu não estava tentando resolver nada. Só estava ouvindo. O silêncio ficou entre os dois. Então Adriano perguntou. Você sabia que os especialistas não estavam conseguindo? Sabia. E mesmo assim tentou? Justamente por isso. Ele franziu a testa. Lúcia apoiou o pano sobre a pia. Senhor Adriano, quando uma criança perde alguém que ama, todo mundo tenta fazer ela melhorar. Eu também tentaria. Mas às vezes ela não precisa melhorar. Precisa ser entendida. Aquelas palavras ficaram no ar, pesadas, simples, verdadeiras. E pela primeira vez em muito tempo, Adriano sentiu vergonha. Não uma vergonha destrutiva. Uma vergonha necessária. A vergonha de perceber o quanto tinha estado ausente. Nos dias seguintes ele começou a chegar mais cedo. Primeiro, 1 vez por semana. Depois 2. Depois quase todos os dias. No começo era estranho. Lívia parecia não saber exatamente o que fazer com aquela nova versão do pai. Mas Adriano insistiu. Sentava no chão. Escutava histórias. Participava das brincadeiras. Errava as vozes dos personagens. Fazia dragões ridículos. E aceitava ser corrigido. Pouco a pouco, a distância entre eles começou a diminuir. Na sexta-feira chegou o dia da apresentação. Adriano cancelou uma reunião importante.
A primeira que cancelava por um motivo pessoal em anos. Sentou-se na última fileira do auditório da escola. Lúcia apareceu 15 minutos antes da aula, exatamente como havia prometido. Praticou com Lívia num canto do pátio. Depois foi embora silenciosamente, sem esperar o resultado, sem procurar reconhecimento. Quando chamaram o nome de Lívia, o coração de Adriano quase saiu pela boca. A menina caminhou até a frente, parou diante de dezenas de alunos, pais, professores. Respirou fundo. Por um segundo pareceu que iria desistir. Então ela fechou os olhos e sorriu. Um sorriso pequeno. Como se lembrasse de alguma coisa, como se estivesse vendo alguém. Depois começou. A voz saiu baixa no início, mas saiu. E continuou saindo, mais firme, mais forte, até preencher o auditório inteiro. Quando terminou, houve aplausos. Muitos. Mas Adriano quase não ouviu. Porque estava ocupado demais chorando. Sem vergonha, sem esconder. Apenas chorando. Naquela tarde ele voltou para casa antes dela. Esperou sentado na sala. Quando Lívia entrou correndo pela porta, mostrou o certificado da apresentação. Eu consegui. Eu sei. Ela se jogou nos braços dele. Eu fiquei com medo. Eu também. Mas eu fiz mesmo assim. Adriano sorriu. Reconheceu imediatamente a frase. Você foi corajosa, igual a Lúcia falou. E naquele instante, ele entendeu uma coisa que carregaria pelo resto da vida. Os especialistas tinham ajudado. Os professores tinham ajudado. Todos tinham feito sua parte. Mas a pessoa que encontrou o caminho até sua filha foi alguém que teve algo muito raro. Tempo, paciência e disposição para enxergar uma criança antes de enxergar um problema. Meses depois, quando perguntavam a Adriano qual tratamento tinha funcionado, ele sempre dava a mesma resposta. Não foi um tratamento. Foi uma pessoa. Uma mulher que entrou naquela casa para limpar a poeira dos móveis e acabou ajudando uma menina a limpar a tristeza do coração. E às vezes, pensava Adriano, os maiores milagres da vida acontecem exatamente assim. Sem anúncios, sem diplomas na parede, sem que ninguém perceba. Até que um dia você chega mais cedo em casa e encontra sua filha contando histórias novamente. E ela simplesmente parou de falar. Não completamente, mas quase. Na escola respondia quando era obrigada. Em casa passava horas olhando pela janela. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu tinha 15 anos. Então eu fazia o jantar, ajudava na lição e sentava com ela todas as noites. Adriano permaneceu em silêncio. E funcionou? Lúcia deu um sorriso pequeno. Não rápido, não bonito. Não do jeito que as pessoas gostam de contar depois. Mas funcionou. Ela baixou os olhos. Eu descobri que minha irmã não precisava que eu resolvesse a tristeza dela. Precisava só que alguém ficasse ali, mesmo quando ela não tinha nada para dizer. Aquelas palavras pousaram no ambiente. Pesadas. Verdadeiras. Adriano pensou em todos os profissionais que haviam passado pela casa. Todos competentes. Todos bem-intencionados. Mas nenhum deles estava ali quando a sessão acabava. Nenhum deles aparecia numa terça-feira comum para ouvir uma história sobre uma raposa. Nenhum deles sentava no chão durante meses, sem prazo, sem relatório, sem objetivo, além de permanecer. E você viu isso na Lívia? No primeiro mês, ela assentiu. O mesmo jeito de olhar para as pessoas sem realmente estar presente. O mesmo medo de ocupar espaço. A mesma sensação de que falar talvez doesse mais do que ficar quieta. Adriano sentiu um aperto no peito, porque aquela descrição também servia para ele, talvez mais do que gostaria de admitir. Lúcia percebeu, mas não comentou. Então eu comecei com histórias. Por quê? Porque quando a gente fala de personagens, às vezes consegue dizer coisas que ainda não consegue dizer sobre si mesmo. Adriano olhou para sua escada. Lívia provavelmente estava no quarto escolhendo entre 15 camisas diferentes. Algo que, até poucos meses antes, teria sido impossível. Ela fala da mãe com você? Lúcia demorou alguns segundos. Fala.
Bastante? Mais do que fala com qualquer outra pessoa. A resposta doeu. Mas não porque fosse injusta, porque era verdadeira. Ela sente falta dela todos os dias, Sr. Mendes. Eu também. A voz saiu baixa, quase quebrada. Pela primeira vez desde o início da conversa, Lúcia o olhou não como patrão, mas simplesmente como alguém sofrendo. Eu sei. E havia tanta compreensão naquelas duas palavras que Adriano precisou desviar os olhos. Depois de um momento, perguntou: Você acha que eu falhei com ela? Lúcia ficou imóvel. A pergunta parecia importante demais para ser respondida depressa. Não. Mas acho que você ficou com tanto medo de errar que acabou ficando longe. Aquilo atingiu o centro. Exatamente o centro. Porque era verdade. Depois que Clara morreu, ele tinha transformado a própria dor em trabalho. Transformado culpa em produtividade. Transformado ausência em pagamentos. Tudo para não encarar a única coisa que realmente precisava fazer: sentar ao lado da filha e sofrer junto com ela. Eu não sabia como ajudá-la. A confissão saiu antes que pudesse impedir. Então deixei outras pessoas tentarem. Isso não faz de você um pai ruim. Faz de você um pai assustado. O silêncio voltou. Mas era diferente agora. Menos pesado, mais honesto. Então ouviram passos na escada. Lívia reapareceu. Segurava 3 camisas nos braços. Eu não consigo decidir, anunciou dramaticamente. A azul parece inteligente. A branca parece elegante. Mas a amarela parece corajosa. Lúcia levou a mão ao peito. Claramente a amarela. Eu também achei. Adriano sorriu. Vocês duas decidiram isso rápido demais. Porque somos especialistas, disse Lívia. E as duas riram. Juntas. Adriano observou aquela cena. E pela primeira vez em muito tempo não sentiu apenas saudade da esposa. Sentiu esperança. Talvez Clara não estivesse ali para ajudá-los. Mas havia pessoas que continuavam carregando um pouco da luz que ela deixara no mundo. Pessoas comuns, silenciosas, que não apareciam em relatórios, nem em reuniões, nem em currículos impressionantes. Pessoas que simplesmente escolhiam se importar. Naquela sexta-feira, Adriano foi à apresentação da filha. Sentou-se na primeira fila. Lúcia apareceu discretamente no fundo do auditório 15 minutos antes do início, como prometera, apenas para desejar boa sorte. Quando Lívia subiu ao palco, procurou 2 pessoas na plateia, o pai e Lúcia. Encontrou os 2, respirou fundo, sorriu e começou a falar, sem gaguejar, sem fugir, sem abaixar os olhos. Quando terminou, o auditório inteiro aplaudiu. Mas o som mais importante para ela veio depois, quando correu para fora do palco, direto para os braços do pai. E Adriano, abraçando a filha, finalmente entendeu algo que levara 2 anos para aprender. Às vezes, quem muda a vida de uma criança não é quem tem mais diplomas, nem quem tem mais dinheiro. É quem encontra tempo para sentar no chão, ouvir uma história e fazer uma menina acreditar novamente que sua voz merece ser ouvida. Lúcia pensou por um longo momento. Olhou pela janela, depois para uma escada que levava ao quarto de Lívia, e finalmente voltou os olhos para Adriano. Se eu aceitar, vai ser por ela. Eu sei. E porque eu gosto dela. Eu também sei. Um sorriso pequeno apareceu no rosto dela. Então eu aceito. Adriano sentiu um alívio inesperado, como se alguma peça importante tivesse finalmente encontrado o lugar certo. Na sexta-feira, a apresentação aconteceu. Lívia subiu ao palco tremendo, as mãos apertadas uma contra a outra. O auditório parecia enorme. Pais, professores, colegas, tudo exatamente como ela tinha temido. Mas então procurou 2 pessoas, o pai e Lúcia. Encontrou os 2. Respirou fundo. E começou. Quando terminou, os aplausos encheram o salão. Mas o que ficou na memória de Adriano não foram os aplausos. Foi o instante em que Lívia desceu do palco, correu, e abraçou os 2 ao mesmo tempo. Um braço em volta dele, outro em volta de Lúcia. Como se seu pequeno coração tivesse decidido que não precisava escolher. Naquela noite,
Adriano ficou acordado muito depois de a filha dormir, sentado sozinho na cozinha, pensando. Não sobre negócios, não sobre contratos, nem sobre números, pensando em quantas vezes confundir a presença com provisão. Durante anos acreditou que amar era garantir segurança. Casa boa, escola boa, especialistas bons. Mas agora entendia que amor também era sentar no chão, escutar uma história sobre uma raposa, aprender o nome de um urso de pelúcia, estar ali. No dia seguinte, chamou sua assistente. Cancelou uma viagem internacional, depois outra e outra. Os diretores da empresa ficaram chocados, os acionistas preocupados. Mas Adriano percebeu algo curioso. A empresa não desmoronou, continuou funcionando, como sempre. Enquanto isso, a vida que realmente importava acontecia em casa. Meses passaram. Lívia voltou a levantar a mão na escola. Fez amigas. Entrou para o clube de teatro. As professoras começaram a enviar mensagens positivas. As sessões com os especialistas continuaram, mas agora funcionavam melhor, porque já não tentavam arrancar palavras dela. As palavras já estavam voltando por conta própria. Num fim de tarde, Adriano encontrou Lívia e Lúcia sentadas na varanda. As duas escreviam algo em folhas coloridas. "O que vocês estão aprontando?" Lívia sorriu. "Um livro." "Um livro?" "Das histórias da raposinha." Lúcia levantou as páginas. Estavam cheias de desenhos, personagens, frases escritas à mão. "Foi ideia dela", disse Lúcia. "Eu quero que outras crianças leiam." Adriano observou aquilo em silêncio, porque entendia exatamente o que estava vendo. Não era apenas um livro. Era uma criança voltando a acreditar que a própria voz tinha valor. Alguns dias depois, durante um jantar, Lívia perguntou: "Papai?" "Sim." "Você acha que a mamãe ficaria feliz?" O silêncio caiu sobre a mesa. Durante muito tempo, aquela pergunta teria destruído Adriano. Mas não daquela vez. Ele respirou fundo, sorriu e respondeu com honestidade: "Acho que ela estaria muito orgulhosa de você." "Só de mim?" Lívia inclinou a cabeça. Adriano olhou para Lúcia. Depois voltou para a filha. "De nós três." Lúcia baixou os olhos imediatamente, constrangida, mas emocionada, porque entendeu o que ele realmente queria dizer. Naquele momento, Adriano percebeu uma verdade simples. A mulher que entrara naquela casa para limpar os cômodos tinha acabado limpando algo muito mais importante. Ela tinha ajudado uma menina a encontrar a própria voz. Tinha ajudado um pai a encontrar o caminho de volta para a filha. E tinha mostrado aos dois que cura raramente acontece de forma grandiosa. Quase sempre ela chega devagar, numa tarde comum, sentada no chão, sem discursos, sem reconhecimento, sem sequer imaginar que alguém está olhando. Elas simplesmente aparecem, sentam no chão, escutam uma história e ficam. Tempo suficiente para que outra pessoa encontre o caminho de volta para si mesma. Lívia nadal opowiadała historię, zachęcana przez Lucię. Dołączyła do małej grupy teatralnej w szkole, znalazła dwie bliskie przyjaciółki, pierwsze prawdziwe przyjaźnie, jakie miała od czasu śmierci matki, i każdego wieczoru, bez wyjątku, ojciec był w domu na czas, by zostać jej jednoosobową publicznością przed snem. Lucia stała się trwałą i oficjalną częścią ich życia. Nie była już kobietą, która myła podłogi, lecz kobietą, która po cichu utrzymała tę rodzinę razem dokładnie w chwili, gdy się rozpadała. Diana, która pewnego dnia chciała widzieć ją daleko od siebie, stała się jedną z jej największych obrończyń. Obie kobiety zostały nieoczekiwanymi przyjaciółkami, połączonymi miłością, jaką dzieliły do małej dziewczynki. A Adriano zmienił się najbardziej. Nadal kierował swoją firmą, ale już się w niej nie ukrywał. Nauczył się lekcji, której żadna ilość pieniędzy nie była w stanie go nauczyć, że obecności nie da się kupić, że najważniejsza praca jego życia nie odbywała się w żadnym biurze i że ludzie, którzy najbardziej nas zmieniają, to zazwyczaj ci, obok których przechodzimy każdego dnia, tak naprawdę ich nie dostrzegając. Pewnego wieczoru Adriano zastał Lucię porządkującą salon przed powrotem do domu. Zatrzymał się w drzwiach. Tych samych drzwiach, w których kilka miesięcy wcześniej stał sparaliżowany, obserwując małą dziewczynkę
opowiadającą historię ze stołka. Nigdy nie podziękowałem ci tak, jak powinienem, powiedział. Naprawdę. Nie istnieją słowa wystarczająco wielkie, by wyrazić to, co nam dałaś. Lucia uśmiechnęła się. Nie musi mi pan dziękować, panie Mendes. Widzieć, jak ta mała dziewczynka odnajduje swój głos, było już wystarczającym podziękowaniem. Cała nagroda jest właśnie tam. Adriano spojrzał w stronę schodów, gdzie delikatnie świeciło światło w pokoju Livi. Ona już się nie boi. Nie, zgodziła się Lucia. Już się nie boi. I pan również nie. Wtedy Adriano zrozumiał, że miała rację. Chcę zostawić ci jedną myśl, ponieważ ta historia została ze mną na długo, po tym jak ją skończyłem. Spędzamy tak wiele życia, goniąc za sukcesem, goniąc za pieniędzmi, goniąc za następną rzeczą. I w pewnym momencie tej drogi przekonujemy samych siebie, że miłość to coś, co można komuś zlecić, zaplanować albo kupić. Ale tak nie jest. Prawda jest taka, że ludzie, którzy nas uzdrawiają, rzadko przychodzą z certyfikatami czy tytułami. Czasami przychodzą z drewnianą łyżką i cierpliwością, by wysłuchać. Dlatego zanim odejdziesz, zrób to dla mnie. Zadzwoń do osoby, która była przy tobie, gdy nie było nikogo innego i powiedz jej, że to miało znaczenie. A jeśli ta historia cię poruszyła, choćby odrobinę, kliknij przycisk polubienia, udostępnij ją komuś, kto potrzebuje dziś tego usłyszeć i napisz mi w komentarzach, który moment poruszył cię najbardziej. Zasubskrybuj i zostań ze mną, ponieważ następnym razem to ja mam historię, która może poruszyć cię jeszcze bardziej. Do tego czasu dbajcie o siebie nawzajem.